Sigmund Freud, nascido em 1856, na cidade de Freiberg, na atual República Tcheca, é conhecido como o pai da psicanálise. Formado em medicina pela Universidade de Viena, Freud dedicou grande parte de sua vida ao estudo da mente humana. A psicanálise, seu maior legado, emergiu no final do século XIX como uma revolucionária abordagem terapêutica e teórica para compreender o funcionamento psíquico. Seu trabalho inicial focou nos efeitos terapêuticos da hipnose em pacientes com histeria, mas ele logo desenvolveu técnicas mais sofisticadas e abrangentes para explorar a psique humana. Freud acreditava que os processos inconscientes influenciam significativamente nosso comportamento e experiências conscientes. Ele propôs que a mente humana pode ser dividida em três partes principais: o id, o ego e o superego. O id representa os impulsos e desejos primitivos, operando com base no princípio do prazer. O ego, por sua vez, funciona segundo o princípio da realidade, trabalhando para satisfazer os desejos do id de maneira aceitável socialmente. O superego, desenvolvendo-se a partir do ego, incorpora os valores e normas morais da sociedade. Esse modelo dinâmico da psique humana ilustra o constante conflito entre nossas necessidades básicas, as demandas da realidade e as restrições morais. Uma das metáforas mais famosas de Freud para descrever a mente é a do iceberg, com uma pequena parte visível acima da superfície, representando a mente consciente, e uma vasta porção submersa, simbolizando o inconsciente. A maior parte de nossos pensamentos, desejos e lembranças reside nessa área submersa, influenciando nosso comportamento de maneiras que não percebemos conscientemente. Freud argumentava que o acesso e a compreensão do conteúdo inconsciente poderiam ajudar a resolver distúrbios psicológicos e promover o bem-estar psíquico. A análise dos sonhos foi outro pilar fundamental da psicanálise freudiana. Freud considerava os sonhos como a estrada real para o inconsciente, oferecendo uma janela preciosa para os desejos e conflitos não resolvidos do indivíduo. Ele propôs que os sonhos são formas de realização de desejos, onde o conteúdo latente ou o significado oculto do sonho é transformado em conteúdo manifesto, ou o sonho tal como lembrado. Este processo, conhecido como trabalho do sonho, envolve mecanismos como condensação, deslocamento e simbolização para disfarçar os verdadeiros desejos inconscientes. Um dos conceitos mais controversos e influentes introduzidos por Freud foi o complexo de Édipo, parte de sua teoria do desenvolvimento psicossexual. Segundo Freud, durante a fase fálica do desenvolvimento, por volta dos 3 aos 6 anos de idade, as crianças experimentam um desejo inconsciente por seu progenitor do sexo oposto e sentimentos de rivalidade em relação ao progenitor do mesmo sexo. A resolução bem-sucedida desse conflito, através do processo de identificação com o progenitor do mesmo sexo, é crucial para o desenvolvimento psicossexual saudável. Freud descreveu 5 estágios de desenvolvimento psicossexual: oral, anal, fálico, latência e genital, cada um caracterizado por um conflito central que o indivíduo deve resolver para avançar para o próximo estágio. Falhas na resolução desses conflitos podem levar a fixações que influenciam o comportamento adulto. Por exemplo, uma fixação no estágio oral pode resultar em comportamentos como fumar ou comer compulsivamente. Freud também explorou os mecanismos de defesa, estratégias inconscientes que o ego utiliza para proteger o indivíduo de ansiedades e conflitos internos. Entre esses mecanismos estão a repressão, a negação, a projeção, a racionalização e a sublimação. A repressão, por exemplo, envolve o bloqueio de pensamentos e desejos inaceitáveis do consciente, enquanto a projeção envolve atribuir esses pensamentos e desejos a outra pessoa. A associação livre é uma técnica-chave na prática psicanalítica, onde o paciente é encorajado a verbalizar todos os pensamentos que vêm à mente, sem censura ou seleção. Isso permite ao analista traçar o caminho desses pensamentos de volta ao inconsciente, revelando conflitos e desejos reprimidos. Através dessa técnica, Freud acreditava ser possível alcançar uma compreensão profunda das motivações e dos conflitos internos do indivíduo. A configuração terapêutica introduzida por Freud, com o paciente deitado em um divã e o analista sentado fora do campo de visão, foi projetada para facilitar a associação livre e minimizar a influência do analista sobre o paciente. Esse ambiente propicia um espaço onde o paciente pode explorar livremente seus pensamentos e sentimentos, permitindo uma análise mais profunda do inconsciente.
A transferência é outro conceito central na psicanálise, referindo-se ao processo pelo qual os pacientes projetam sentimentos e atitudes de relações passadas significativas em seu terapeuta. Essa projeção revela padrões antigos de comportamento e permite que o terapeuta e o paciente trabalhem juntos para compreendê-los e resolvê-los. A transferência pode ser positiva ou negativa, dependendo da natureza dos sentimentos projetados. Contra-transferência, por outro lado, envolve as reações emocionais do terapeuta ao paciente. Freud inicialmente via a contra-transferência como um obstáculo à análise, mas perspectivas posteriores a reconheceram como uma ferramenta valiosa para entender a dinâmica da relação terapêutica. Ao explorar suas próprias reações ao paciente, o terapeuta pode ganhar insights sobre a experiência emocional do paciente e a natureza de sua resistência ao tratamento. Freud comparou o inconsciente a uma vasta biblioteca cheia de livros e documentos, alguns abertos para leitura e outros selados e escondidos. Ele acreditava que essa biblioteca interna contém todas as nossas memórias reprimidas, desejos e experiências passadas que moldam nossos comportamentos e reações emocionais. Através da psicanálise, é como se pudéssemos desbloquear esses documentos selados e explorar os segredos guardados dentro de nós. Freud utilizou o termo neurose para descrever uma variedade de condições psicológicas caracterizadas por ansiedade, fobias e obsessões, que ele acreditava serem resultantes de conflitos inconscientes não resolvidos. A psicanálise, em sua visão, oferecia um meio de trazer esses conflitos à consciência e permitir que o indivíduo os enfrentasse diretamente, aliviando assim os sintomas neuróticos. O princípio do prazer versus o princípio da realidade é uma tensão central na teoria freudiana. O princípio do prazer busca a gratificação imediata dos desejos e necessidades, enquanto o princípio da realidade impõe a necessidade de adiar essa gratificação em favor das demandas e normas sociais. Este conflito é um aspecto fundamental da luta entre o id, o ego e o superego na determinação do comportamento humano. Além das pulsões de vida que buscam a preservação e a satisfação sexual, Freud introduziu o conceito de pulsão de morte, uma força contrária que leva ao desejo inconsciente de destruição e retorno ao estado inorgânico. Esse conceito, controverso e complexo, sugere que existe uma tensão intrínseca entre as forças criativas e destrutivas dentro de cada indivíduo, influenciando profundamente nossas ações e escolhas. A influência de Freud estende-se muito além da psicanálise e da psicologia, permeando a cultura, a literatura, a arte e o cinema. Suas teorias sobre o inconsciente, os sonhos e a sexualidade revolucionaram a forma como entendemos a mente humana e seu funcionamento, provocando debates e inspirando obras em diversos campos. Mesmo enfrentando críticas e revisões ao longo dos anos, o legado de Freud permanece uma pedra angular no estudo da psique humana. Em conclusão, Sigmund Freud, através de sua fundação da psicanálise, ofereceu um mapa profundamente influente para a exploração da mente humana. Seu trabalho desafiou as concepções anteriores de pensamento e comportamento, introduzindo conceitos como o inconsciente, a importância dos sonhos e a dinâmica do id, ego e superego. Embora algumas de suas teorias tenham sido questionadas ou refinadas pelas gerações seguintes de psicanalistas e pesquisadores, a relevância de Freud na compreensão dos complexos processos mentais e emocionais permanece indiscutível. A psicanálise freudiana continua a ser um campo vibrante de estudo e prática, refletindo a duradoura importância de Freud na busca humana pelo autoconhecimento. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso nos ajuda a manter o canal. Muito obrigado.